Estatuto da Criança e do Adolescente deve nortear os direitos e garantias legais de crianças e adolescentes em todo o país, incluindo os que se encontrem em situação de vulnerabilidade ou em conflito com a lei. Nesta videoaula sobre a concepção e aplicação do ECA, você vai aprender como resolver situações que envolvam segurança pública, crianças e adolescentes. A seguir, você acompanha uma entrevista com a ministra Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Olá, ministra, muito obrigada pela sua participação, seja bem-vinda. Obrigada, Poliana. Eu quero cumprimentar todo o pessoal da Rede de Educação à Distância da Senasp, Ministério da Justiça, e em especial os profissionais da segurança, nossos parceiros, que agora são estudantes também, estão participando da rede como estudantes. Bom, por falar nisso, a nossa videoaula de hoje é sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Para começar, ministra, pela legislação brasileira, como são definidos criança e adolescente? A legislação brasileira faz um corte etário. Ela estabelece no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente que criança é a pessoa até 12 anos incompleto. E o adolescente é a pessoa entre 12 anos completos e 18 anos de idade. Há uma diferenciação, inclusive, na legislação brasileira. A legislação internacional trata como criança até os 18 anos de idade. A legislação brasileira inovou, de fato, tratando como criança e adolescente, criando essa diferenciação. Ministra, no ECA, quais são os direitos fundamentais previstos no Estatuto e também os deveres, inclusive para desmistificar essa história de que o ECA só protege e inclusive contribui para a impunidade de quem comete um ato infracional? Poliana, em primeiríssimo lugar, o ECA é um conceito. O conceito de que a criança não é um cidadão pequenininho. A criança é um cidadão, é um sujeito de direitos, não é um vir a ser. Durante muito tempo no Brasil e no mundo, se pensou na criança como aquele que viria a ser um adulto, portanto teria direitos quando fosse adulto. O Estatuto da Criança e do Adolescente fala em direitos para a criança e para o adolescente como um sujeito hoje. Porque se não tiver direito a estar protegido da violência, compreendida como a negligência, o abandono, a violência física, sexual, psicológica, se não houver um compromisso com o atendimento da criança e do adolescente no direito ao lazer, ao esporte, à educação, à profissionalização, à saúde, esta criança não terá direitos assegurados hoje, não terá um presente, portanto não terá também essa condição de vir a ser um adulto. Esses direitos estão previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. O direito ao cuidado, à família, à vida como direito fundamental. Mas não há nenhuma dúvida que quem tem o direito de ser respeitado tem a responsabilidade de respeitar também. E aí os deveres, as responsabilidades entre ser criança e ser adolescente, elas vão num crescendo. A criança e o adolescente têm sim responsabilidades de cumprir com as metas escolares, de frequentar a escola, de respeitar o ambiente da escola e da família. E, inclusive, o próprio Código Civil brasileiro estabelece que os pais ou responsáveis podem exigir das crianças aquilo que lhes for adequado cumprir em termos de sua idade e condição, seja dentro de casa, no cuidado com a vida familiar, enfim, no contexto da vida familiar. Aquela contribuição e responsabilidades que a criança tem que ter, que o adolescente tem que ter. E o ECA também vai falar de responsabilidades mais firmes, diante do ato infracional, que devem ser imediatamente trabalhadas e asseguradas também em um sistema judiciário juvenil, que é o sistema de justiça da infância e da juventude, quando o adolescente aí comete um ato infracional. Portanto, nós devemos ver o Estatuto como um sistema que trabalha os direitos da criança e as suas responsabilidades como criança e adolescente. Você estava falando do ato infracional, e qual deve ser o tratamento dado pelos profissionais de segurança a esse adolescente em conflito com a lei que comete um ato infracional? Os atos infracionais são os mais diversos no contexto da vida do adolescente e da comunidade. Por isso, o próprio Estatuto prevê diferentes medidas propostas e asseguradas em lei para que cada um desses atos infracionais seja tratado de uma forma diferente pelo juiz, que vai lá assinar as medidas que serão tomadas para que esse jovem não cometa mais esses atos infracionais. Mas a primeira medida do profissional de segurança é que ele é a autoridade. E a autoridade não se faz
com o desrespeito à lei. A autoridade mais vigorosa, a que é respeitada, é aquela que consegue afirmar a sua autoridade, realmente apresentando o que a lei determina e fazendo cumprir a lei. E a base de toda a lei é o respeito. Independentemente do que um jovem tenha cometido, do que um adolescente tenha cometido, o que se espera de da autoridade policial é que ele não cometa nenhuma violação da lei, que ele esteja acima daquela circunstância cotidiana que muitas vezes lhe leva a de forma passional, ser puxado para dentro daquele contexto e não conseguir cumprir aquilo que se espera dele, que é fazer cessar a violência, qualquer que seja ela, cometida contra a criança, contra o adolescente ou pelo adolescente, é tomar conhecimento da situação, dando a diretriz fundamental, cessar a violência e respeitando a legislação no atendimento da criança e do adolescente. Ainda que o adolescente esteja em conflito com a lei, o policial não pode entrar em conflito com a lei. Ainda que o adolescente tenha cometido algo que é indevido, ilegal, o policial deve cumprir a lei, porque o policial tem uma atitude legal e pedagógica desde o início. O objetivo do Estado é resgatar este adolescente. A primeira autoridade em contato com esse adolescente é o policial. Portanto, o policial, quando se dirige a esse adolescente, ele é o primeiro exemplo de que é possível cumprir a lei e que o adolescente poderá sair dessa circunstância de conflito com a lei em que ele se encontra. Ele é o exemplo, um exemplo que muitas vezes nenhuma outra autoridade deu, um exemplo que um pai não deu, um exemplo que uma mãe não deu, um exemplo que a sociedade não deu, é o exemplo do policial. Então, ele é o cuidador, ele é o responsável neste momento, ele terá a guarda, muitas vezes, desse jovem, deste adolescente, e ele dá o exemplo. E eu acho que isso, Poliana, é bom para o policial. Porque o policial, se ele se sente com a autoridade e sendo autoridade e exemplo, ele sabe que o seu papel é diferente daquele que cometeu o ato infracional ou a violação da lei. Ele está acima disto. E é isso que se espera de uma autoridade tão importante como os policiais brasileiros. Ministra, quais são os erros mais comuns cometidos pelos profissionais de segurança, tanto na abordagem, quanto também na apreensão desses jovens, desses adolescentes em conflito com a lei? O abuso de autoridade, sem dúvida. Pensar que na ação violenta, no desrespeito psicológico, moral a este adolescente, o profissional está cumprindo a lei, está ensinando alguma coisa. Ele não está ensinando, a não ser o que é o abuso de autoridade, a não ser o que é o desrespeito à lei. Então, isso precisa ser superado. É possível fazer uma contenção de um adolescente sem se colocar em risco com o profissional, porque nos interessa que os profissionais estejam protegidos do risco, não é? E muitas vezes os adolescentes podem estar em uma condição de drogadição, em uma condição de uso de armas. Então, é necessário fazer-se uma abordagem que cumpra a lei, que não coloque o profissional de segurança em risco. Nós nos preocupamos com esse profissional, mas, por outro lado, que faça com que a situação seja superada e que o profissional tenha controle sobre ela. O que significa, muitas vezes, agir com o diálogo, com a superação do conflito, com uma abordagem mais firme e imediata, num determinado momento, para desarmar, para, enfim, fazer uma abordagem mais adequada naquele momento, mas que signifique rapidamente recompor aquela situação, de forma que esse adolescente seja colocado sob guarda, sob atendimento do profissional, e nós estamos falando todo o tempo profissional. Este é um profissional que tem que fazer essa abordagem como profissional. Bom, além da abordagem e apreensão, a gente também tem uma rede de proteção a essa criança e ao adolescente. Como é que o profissional de segurança pública pode trabalhar em conjunto com essa rede? Olha, nós nos preocupamos muito com isso, e um dos programas principais nossos na Secretaria de Direitos Humanos é a capacitação dos conselhos tutelares. Não pode haver rivalidade
nessa rede. Essa rede tem que atuar conjuntamente, porque boa parte dos casos para os quais os profissionais da segurança estão chamados não dizem respeito à segurança principalmente, dizem respeito a uma série de ações que devem ser desenvolvidas pelos demais profissionais da assistência social, da educação, pelos conselhos tutelares. Então é preciso ter essa sintonia, um plano de trabalho, metas a serem alcançadas. Agora, as polícias sempre serão muito importantes no nosso trabalho, para conseguirem atuar junto a um adolescente que está cometendo o ato infracional, mas de modo especial para conseguirem atuar junto aos adultos que cometem crimes contra as crianças e adolescentes. Essa é uma situação fundamental, porque se as polícias estiverem agindo quando o crime é cometido contra a criança e o adolescente, nós poderemos ter um novo paradigma e poderemos ter uma confiança maior dos adolescentes e das crianças nas próprias polícias. Por isso, chamar o Conselho Tutelar em todas as abordagens, e que for possível fazer isso, em que tenhamos crianças ou adolescentes envolvidos, é uma medida das mais importantes. E o Conselho Tutelar será a porta de acesso à rede como um todo. Nós trabalhamos na capacitação dos profissionais dos conselhos tutelares para que eles consigam mobilizar a rede de educação, a rede de assistência, incluírem jovens, as famílias dos jovens em conflito com a lei dentro de políticas assistenciais, de proteção, conseguirem, depois que um juiz determina uma medida, seja ela uma medida de... todas elas são importantes, a obrigação para um jovem de reparar o dano, especialmente quando se trata de um ato infracional no âmbito patrimonial. Por exemplo, pichação. Pichação, né? Olha, se isso não acontece, se não tem uma medida de um juiz definida para que o jovem, o adolescente tenha a obrigação de reparar esse dano, ele vai sair da pichação para outras coisas, para situações em que o patrimônio seja destruído, enfim, um uso indevido. Então, essas situações precisam ser enfrentadas também na sua matriz. Pichação na escola, patrimônio público, outras circunstâncias, pessoal que vai usar uma cancha que destrói a cancha, não é? Não fica nada para o outro dia. Esses equipamentos são tão importantes, então eles têm que ser cuidadores. Essa medida é uma medida socioeducativa, visa reabilitar, visa enfrentar medidas mais severas posteriormente, ou a prestação de serviços à comunidade, que é o juiz determinar que tarefas de interesse geral da comunidade que um jovem deve cumprir, sem receber nada por isso. Ele vai atuar num hospital, na acolhida, ele vai atuar junto a crianças que são vítimas da violência, vai atuar em entidades assistenciais ou nas escolas, vai estar lá sim pintando uma escola, porque ele vai estar aprendendo com isso, que não dá para quebrar, estragar, não é? Ou então a liberdade assistida, que já é uma medida de acompanhamento, de observação, orientação permanente do jovem, no mínimo de 6 meses, ou o regime de semiliberdade, que já é uma situação mais severa, diante de várias questões, ou a internação. Aí, no que trata a internação, a nossa responsabilidade é muito séria. Porque nós temos que separar os jovens que cometeram atos infracionais graves daqueles que muitas vezes estão ali porque são reincidentes, mas cometeram atos infracionais que não estão colocados, não foram ofensivos à vida. Né? Então, separar isso é fundamental. Jamais pensar que o lugar do adolescente, quem quer que seja, é dentro de um presídio. Porque aí nós estamos incluindo no presídio o adolescente potencializando o crime. Que chamam de faculdade do crime, né? Então, faculdade do crime. A ressocialização, esse papel educativo é extremamente importante, inclusive dos profissionais de segurança, né? Com certeza. E saber essa diferença, desde a primeira abordagem até o profissional de segurança que atua dentro do presídio, né? Que está ali dentro, ou dentro das unidades de internação de adolescentes, que são pessoas da área de socioeducação, mas a interface com o profissional de segurança é fundamental para que o jovem já chegue a esse local reconhecendo as suas responsabilidades, que a situação não está leve para ele, que ela é séria para ele, que ele deverá cumprir uma medida de internação,
mas que né, durante o período dessa medida de internação ele vai ter uma obrigação primeira, que é sair dessa vida. Esse é o nosso objetivo. Por isso nós temos que redesenhar, eu já falo também de um outro programa, que é o ProSinase, que é um sistema nacional, de fato, socioeducativo. Nós queremos que o jovem entre ali, não para ser um reincidente, e depois dos 18 anos estar no presídio. Nós queremos que ele saia dali com profissão, com educação, e essa é a nossa obrigação. Ministra, a gente está falando sobre ressocialização, sobre o tratamento dado a esses adolescentes, e agora com relação à prevenção. Qual que é a importância da prevenção na proteção dos direitos da criança e do adolescente? A prevenção é a grande rede que o presidente Lula pensou quando constituiu o Bolsa Família. O Bolsa Família não é só uma renda que vai chegar lá na casa das pessoas. Ele trabalha a autonomia das pessoas. As pessoas têm que ter o direito básico da alimentação, da saúde e da educação, 3 áreas fundamentais, para que possam, a partir desses direitos de síntese, pensar no dia seguinte. Não só o prato de comida que está na mesa no dia de hoje. Por isso o Bolsa Família já trouxe consigo a responsabilidade de que esse adolescente, de que essa criança e de que esta família possa produzir efeitos diferenciados na vida das crianças e adolescentes. A permanência na escola é uma delas. A vacinação, o acesso a informações sobre saúde é outra. E a assistência social, no sentido mais amplo, é uma dessas atribuições. A rede tem papéis em tudo isso. O CRAS, Centros de Referência de Assistência Social, nessa área. A educação são as escolas mesmo. A saúde, as unidades de saúde e o programa que a presidenta Dilma está fazendo um esforço muito grande de enfrentamento à drogadição. São áreas que a gente tem que trabalhar. Aqui, na área de direitos humanos, nós trabalhamos a capacitação dos conselhos tutelares e a integração de todas essas redes. E há uma forma ambiciosa que a Senasp pensou de forma muito direta, que é, no trabalho voltado à formação dos profissionais de segurança, trabalharmos essa rede de forma cooperativa e integrada. Bom, a gente está falando aqui do papel do governo, né, nessa prevenção. E o profissional de segurança, qual que é o papel dele na prevenção? Como é que ele pode agir para ajudar nessa prevenção? O profissional de segurança, ele precisa ser ter uma imagem muito positiva. Ele precisa ser o herói dessa meninada. Sabe, o sujeito que olham para ele e pensam que ele é equilibrado, ele é uma pessoa que enfrenta a violência porque ele tem coragem, ele tem equilíbrio, ele é uma pessoa preparada. É isso que a gente precisa dele. E eu acredito que ele pode ser isso. Isso faz bem para esse profissional. Saber que a sua missão não é aderir a como o crime se posiciona, a como as unidades de crime organizadas se posicionam. Ele é diferente. Ele faz o enfrentamento porque ele acredita nessa criança e nesse adolescente que está ali na frente dele. Ele olha, muitas vezes, como se fosse seu filho, mas ele olha como uma responsabilidade adicional, com a responsabilidade de que, diante dessa criança, diante desse adolescente, ele tem o poder de mover essa rede de proteção. E nós precisamos muito que seja assim. Não é possível que o adolescente olhe para essa pessoa como alguém que está envolvido e que age da mesma forma que o criminoso age. O que me incomoda profundamente é quando o traficante se apresenta como um sujeito que protege o adolescente. Quando, na verdade, ele explora, ele usa até o fim, ele descarta, ele coloca esse jovem no mundo do crime para usar. E o adolescente adere ao traficante e não adere ao profissional de segurança. É preciso reverter isso completamente. É preciso que o profissional de segurança seja aquele sujeito que o adolescente que está na escola confia quando está indo para casa, no trajeto até em casa. Olha quando está no ônibus, indo da escola até em casa e sabe que pode confiar. E esse nosso momento é importante. Sinceramente, Poliana, eu acho que uma postura como essa já começou a acontecer no Brasil. E nós sabemos que quando o profissional de segurança age assim, ele consegue produzir uma vida melhor para ele próprio, porque ele ressignifica a sua própria vida como um profissional.
Ministra, quais são as políticas públicas, além dessas que você já falou, que a Secretaria de Direitos Humanos está desenvolvendo, inclusive para ajudar, para possibilitar, estimular o cumprimento do ECA? Uma das políticas mais fortes que nós temos é o Programa de Enfrentamento à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que envolve uma rede que nós queremos que seja muito mais poderosa do que as redes criminosas que atuam explorando, traficando criança, explorando sexualmente, turismo sexual, levando crianças para fora do Brasil. Nisso aí nós temos que pensar para além de cada um dos estados, envolvendo inclusive a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal. Já há uma atuação muito consistente neste plano. E o nosso programa aqui é o que nós fazemos com as crianças. Quando a Polícia Rodoviária Federal identifica nas rotas do tráfico das rodovias brasileiras as crianças, o que nós fazemos com elas? Nós precisamos proteger, colocá-las em programas, verificar que história elas têm, qual é a família, mas é preciso que o profissional de segurança, quando fizer a abordagem, mapeie qual é a prova do envolvimento dessa rede criminosa. Preciso que o profissional seja competente, para que adiante dele, o Ministério Público, depois, quando pegar essa situação, e um juiz não digam, não houve prova. Não, a segurança não viu a prova, não determinou exatamente como aconteceu, não conseguiu lavrar um flagrante, não conseguiu identificar o que estava acontecendo com a criança. Então, além da proteção, o profissional de segurança é um profissional que sabe colher a prova. Porque ele tem que pensar que o processo, não é, o inquérito e depois o processo vai andar e vai chegar na mão de um juiz. E o juiz não pode dizer que não houve prova. Então, nós precisamos atuar fortemente em relação a isso. É um pedido que eu faço a vocês. Que estejam capacitados. Porque, do contrário, o que acontece? É a impunidade. Aí vocês prendem alguém que é abusador, alguém que produz uma rede de exploração, alguém que lucra com o corpo de menina pequena, de menino. Vocês prendem e ele vai estar solto. Solto porque não houve prova suficiente, solto porque o Ministério Público não considerou que podia fazer a denúncia, porque não era consistente, ou o juiz lá adiante disse, olha, essa menina, ela já era, aos 12, aos 14 anos, uma profissional do sexo. Como eu vi em vários lugares. Isso é impossível. Eu sei que não está só na mão de vocês que estão me assistindo. Não está só na minha mão aqui nos direitos humanos. Está na mão dos juízes, está na mão do Ministério Público. Mas, olha, nós estamos com o Conselho Nacional de Justiça, com a ABMP, que é a Associação Brasileira de Magistrados e Promotores da Área da Infância, nós estamos também cobrando qual é a atitude dos juízes, qual é a atitude do Ministério Público para não deixar impune. Então, nós temos que fazer uma grande rede que não permita a impunidade no Brasil. Quais são os outros projetos? Um programa, eu vou me empolgando aqui, né? Um programa importante é o PPCAM. É um programa que trabalha na proteção de crianças e adolescentes ameaçados de morte. Muitas vezes uma criança ou adolescente, ela é a principal testemunha. E ela denuncia. E ela é ameaçada de morte. Então, quando o depoimento da criança ajuda, o do adolescente ajuda a debelar uma rede criminosa, nós temos esse programa para proteger. Quando nós conseguimos tirar um adolescente do convívio com o tráfico e enfrentar uma rede do tráfico de drogas, nós precisamos muitas vezes proteger essa criança e a sua família. E este programa é o PPCAM, que já existe na maioria dos estados brasileiros. É um programa que responde tanto ao Estatuto da Criança e do Adolescente quanto à Convenção dos Direitos da Criança, porque toda a legislação brasileira ela está num link com normativas internacionais dos direitos da criança e do adolescente. Há o Procinase, que eu citei aqui, que é como a gente está mudando e vai mudar as unidades de interação. A Secretaria de Direitos Humanos construiu cerca de 70 novas unidades no Brasil, adequadas à recuperação dos jovens em conflito com a lei, mas agora a gente não está mais querendo só construir os prédios. Nós estamos querendo saber o que acontece dentro desses prédios e saber qual é a educação, qual é a formação. Então, nossa próxima meta aqui
é nós e o Ministério da Educação, o ministro Fernando Haddad, trabalharmos juntos com estes jovens a profissionalização. Como é que esse profissional de segurança pode, então, ajudar na execução dessas políticas públicas da Secretaria de Direitos Humanos, inclusive a Senasp também como um todo? Em primeiro lugar, conhecendo, né? Integrando as nossas ações. Aqui na área de direitos humanos é um mundo. E a gente trabalha aqui com muitas áreas, eu faço questão de dizer a vocês. Não só com os temas das crianças e adolescentes, no âmbito dos direitos, ou dos adolescentes em conflito com a lei. Aqui na área de direitos humanos nós temos o direito do idoso, nós temos a situação da família, de um modo geral, nós temos a situação do combate ao trabalho escravo, combate ao trabalho infantil, nós temos conosco as situações de pessoas com sofrimento psíquico. Então, há uma série de temas trabalhados aqui na pasta de direitos humanos. Nós formulamos as políticas e trabalhamos essas políticas com todos os ministérios. Com o Ministério da Educação, com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, com o Ministério da Justiça. Então, nós trabalhamos de forma integrada. Primeira medida dos profissionais de segurança, conhecerem o papel do Conselho Tutelar, procurarem os conselhos tutelares em cada uma das cidades brasileiras. Hoje nós já temos uma presença importante de conselhos tutelares em mais de quase 90% dos municípios brasileiros têm conselhos tutelares, mas muitas vezes não há um diálogo ou por parte dos conselhos há um repasse da sua responsabilidade para os policiais, para as escolas, para as unidades de assistência. Conhecer estes programas que estão disponíveis nos governos estaduais, municipais e no Conselho Tutelar é fundamental. É o principal convite que eu faço aos profissionais de segurança. É preciso colocar um jovem num programa de atendimento a jovens, a crianças e adolescentes ameaçados de morte. Nós temos este programa. Ele precisa sair do Estado para proteger a si próprio e uma situação de investigação. Nós temos esse programa. É preciso colocar os jovens em atendimento, jovens que foram retirados da exploração sexual. Nós temos esses programas. É preciso procurar o Conselho Tutelar e o Conselho Tutelar oferecerá esses programas. Situações que não dizem, situações de abandono de crianças. Nós temos um cadastro nacional de famílias para adoção. O Conselho Tutelar, o Poder Judiciário pode colocar famílias que queiram adotar crianças dentro deste programa, mas especialmente podem acolher a criança que o profissional de segurança identificar que não tem ninguém, e nós vamos desenvolver um programa importantíssimo para que nenhuma criança esteja nas ruas, porque nós temos uma população de rua. No Brasil, é certo. Se um adulto quer ficar nas ruas, é uma condição que, bom, nós queremos oferecer a ele uma outra possibilidade, com políticas sociais de um modo geral. Mas ainda assim o adulto ficará na rua, dependendo da situação de gravidade, do seu vínculo com a rua, da condição de alcoolismo, de drogadição em geral, da sua situação mental, é mais difícil. Mas crianças, nós não podemos ser na rua. Não pode ser uma abordagem policial clássica, mas os policiais podem apoiar os conselhos tutelares em abordagens diante das crianças que vivem nas ruas. Sabe por quê, Poliana? Porque atrás de uma criança que está vivendo na Praça da Sé, na Praça da Alfândega, ou, enfim, na Praça Tiradentes, ou em qualquer dos lugares do Brasil, pode ter uma rede criminosa. Então a criança será acolhida pelo Conselho Tutelar, mas a rede criminosa que está explorando seu corpo, seu trabalho, e destruindo essa criança com o crack e com a exploração sexual, é um tema de polícia. O adulto explorador é um tema de polícia. A criança é um tema de conselho tutelar que a polícia deve ajudar a proteger. Ministra, para a gente encerrar, na sua opinião, qual que é a importância dessa rede de ensino à distância para os profissionais de segurança pública e também qual a importância de se debater temas relativos aos direitos humanos, como, por exemplo, criança e adolescente, o atendimento às mulheres em situação de violência, livre orientação sexual? Olha, estes temas, eles humanizam a sociedade brasileira. E não dá para pensar numa sociedade sem violência se nós não tivermos essa sintonia fina com os que nos representam em todo o país, em cada lugar, que estão autorizados
pelo seu país, pelo nosso Brasil e pelo Estado brasileiro a estarem armados e agindo em nome do Brasil, que são os profissionais da segurança. Então, o combate à homofobia, saber abordar, saber respeitar, se colocar no lugar do outro, isto é uma proposta que dialoga com o direito dos próprios policiais, de não estarem embrutecidos diante de tantas situações difíceis que vêm todos os dias. O policial também sofre violência, não só quando ele tem uma arma apontada para ele. Ele sofre violência por ver violência todo o tempo. Ele sofre violência porque muitas vezes ele tem medo. Nós não somos, vocês não são super-homens ou mulheres maravilhas, apesar de serem os heróis que eu disse aqui, que acredito que são por estarem todo dia atuando. Mas vocês precisam também ter o apoio dessa rede. E eu acredito que com a Senasp, com o EAD e com toda essa rede, esses profissionais passaram a ser vistos diferentemente. Antes eles eram vistos assim, até porque nós tivemos uma ditadura militar no Brasil. Muitas vezes nos estados, também as polícias estaduais foram chamadas a fazer a repressão política. Então houve um rompimento da sociedade civil com as polícias. Há uma vertente histórica determinando este rompimento. Mas hoje nós estamos vivendo um momento de democracia. Nós estamos vivendo um momento que a gente se precisa. Nós precisamos uns dos outros. E essa rede faz esse link. Ela nos une. Ela faz com que vocês aí saibam que direitos humanos não é só aquela coisa assim, ó, é o bandido. Nós atuamos dentro dos presídios porque queremos que de lá não saiam bandidos. Atuamos dentro das unidades de internação de adolescentes porque temos esperança que de lá possamos ter jovens que venham para uma sociedade como pessoas que vão contribuir com ela. Não mais como pessoas que cometem atos infracionais e que depois vão estar indo cometer crimes. Então, é uma chance de vida e de direitos que a gente está dando para nós mesmos como Brasil. Eu acho que vocês estão fazendo um belíssimo trabalho. É um trabalho não só reconhecido no Brasil e por vocês, mas eu estive no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas e uma das questões mais importantes lá que nós apresentamos foi o trabalho de vocês, que é uma rede que pensa uma segurança pública com direitos humanos para o profissional, para a população, portanto, um Brasil com segurança pública como direito humano. Ministra Maria do Rosário, muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos. Muito obrigada a vocês, tudo de bom e continuem firmes e fortes. A nossa videoaula sobre a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente fica por aqui. Até a próxima. Na videoaula que assistimos, vimos que as crianças e adolescentes precisam ser protegidos pelo Estado, mas que eles também têm deveres a cumprir. Que a lei é o que deve nortear as ações do policial durante as abordagens e apreensões. Que ele deve servir de modelo para esses jovens em conflito com a lei. Deve se tornar o herói deles. A ministra Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, também lembrou o quanto é importante trabalhar em conjunto com os conselhos tutelares e toda a rede de apoio. A nossa videoaula do curso Concepção e Aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente fica por aqui. Bons estudos e até a próxima!